Olá, seja bem-vindo ao curso de Outlook Express. Eu sou o professor Maurício Franceschini e eu então vou começar aqui com você esse curso que fala sobre esse aplicativo. É um aplicativo de correio eletrônico. Importante a gente saber algumas características inicialmente para a gente se situar a respeito desse aplicativo. Muito bem, esse aplicativo ele se enquadra dentro da categoria de clientes de e-mail. Ou seja, é um software aplicativo para correio eletrônico, mensagens de correio eletrônico. E uma das características importantes que a gente tem que saber é essa que está aí na tela. O Outlook Express pertence ao Windows XP. Na verdade, o Windows XP foi a última versão do sistema operacional Windows que recebeu o Outlook Express. A gente chama ele de Microsoft Outlook Express. Esse nome Express não é à toa. Tivessem no próprio sistema operacional uma forma de acessar os seus e-mails, os e-mails de uma forma não web. Então essa é a diferença em relação ao Outlook Express, por exemplo, e ao Gmail. O que é importante você saber? Que aqui nós temos duas categorias de e-mail diferentes. Quando a gente fala de Outlook Express é uma categoria e quando a gente fala de Gmail é outra categoria. Eu estou falando exatamente disso daqui. Dê uma olhadinha. Quando eu falo então do Microsoft Outlook Express, eu estou falando de uma categoria de softwares de e-mail que é chamada então clientes de e-mail. Obviamente, o Outlook Express não está sozinho. Nós vamos ter também o Microsoft Outlook, que pertence a essa categoria. Nós vamos ter também o Eudora. Vamos ter um ainda mais conhecido que o Eudora, que é o Mozilla Thunderbird. Então, todos eles pertencem a trabalhar com esse software, com esse aplicativo de correio eletrônico ou de e-mail. A outra categoria que nós temos é a que eu acabei de falar também. Olha lá, nós falamos do Gmail. O Gmail, ele faz parte da categoria Webmail. O que é o Webmail? Então, o Webmail é o serviço de e-mail em páginas web. Ora, esse serviço de e-mail em páginas web, eu preciso instalar na minha máquina? Não. Eu preciso configurar na minha máquina? Não. Por quê? Porque eu acesso diretamente em uma página que o provedor do serviço disponibiliza para mim. Então eu não preciso instalar nada, não preciso configurar nada na minha máquina. Mas eu preciso de um aplicativo para poder acessar esse serviço de e-mail na web. Os aplicativos que nós utilizamos são os navegadores. Então, olha lá, acessados via navegadores. Muito bem. Junto com o e-mail, nós vamos ter Yahoo, nós vamos ter o Hotmail, e o Hotmail mudou de nome agora para Outlook
Outlook.com. Cuidado para não confundir com Microsoft Outlook nem com Microsoft Outlook Express, porque o Outlook.com é um serviço webmail, né, enquanto o Microsoft Outlook é um serviço de cliente de e-mail. Muito bem, então essas são as características que a gente precisa entender, então, é uma prévia, né, para você se situar, que o Microsoft Outlook Express, que é o nosso foco do nosso estudo aqui hoje, ele já pertence ao Windows e vem instalado nativamente no Windows, faz parte do Windows. A Microsoft disponibilizou isso para nós, né, para os seus usuários. Só que foi até o Windows XP. Então, depois do Windows XP, a Microsoft descontinuou o Outlook Express. E essa grande característica do Outlook Express, que ele é, então, um aplicativo de e-mail muito simples, muito leve, com poucas funcionalidades, tá certo? Muito bem, outra característica aí que nós temos, né, vamos falar de algumas características, como nós já falamos, um cliente de e-mail e a funcionalidade dele de enviar e receber e-mails. Ou seja, ele é exclusivamente para mensagens de correio eletrônico. Também, né, a gente vai ver uma outra característica que ele possui. Então, nós estamos vendo aí algumas funcionalidades, que é trabalhar com as mensagens de e-mail, também permite trabalhar com os seus contatos, para você adicionar os contatos às suas mensagens, os contatos locais do Windows, e também trabalha com grupos de notícias, ou seja, ele é extremamente simplificado, é um software bem simples, justamente por ser um software que a gente fala expresso, né? Express, o nome já diz tudo. Uma das características desse tipo de aplicativo Outlook Express pela primeira vez, ele vai exigir a configuração da sua conta de e-mail. Então você precisa instalar uma conta de e-mail aqui, configurar uma conta de e-mail. E o que é importante nesse ponto aqui para a gente poder entender? Olha lá então o que eu preciso configurar. Além de configurar os servidores de e-mail. Como assim? Eu tenho que falar para o Outlook Express como que ele vai receber as minhas mensagens. E é aqui que entra a configuração dos protocolos de e-mail. É na hora então que você está configurando a sua conta que você define a forma como você vai acessar por meio dos protocolos que você precisa utilizar. E olha lá então o que você está vendo. Você então diz o seguinte, que a minha entrada, ou seja, o servidor de entrada das minhas mensagens vai ser do tipo, e eu escolho aqui qual tipo que ele tem. Os principais tipos aqui que nós vemos, então, POP3, IMAP ou HTTP, que você coloca o endereço direto do seu provedor de e-mail na web. Nesse caso aí, a configuração foi a configuração do POP. E o servidor de envio ou de saída de e-mail, que no nosso caso a gente só tem um, que é o SMTP. E aqui é importante a gente fazer uma explicação a respeito desses protocolos. Muito importante então. Olha que interessante. Quando a gente fala dos protocolos de e-mail, nós usamos esses protocolos aqui nos clientes de e-mail. Quem são os clientes de e-mail? São os softwares de e-mail que nós estamos falando aqui. E aí nós temos dois grupos de protocolos.
nós temos o protocolo de recebimento e nós vamos ter o protocolo de envio. Dentro do protocolo de recebimento, nós vamos ter então o primeiro deles, vamos falar dos dois principais, que é o POP ou POP3. O que acontece com esse POP? Uma das características importantes do POP é que ele baixa as mensagens do servidor para o micro local. Então, as mensagens vão ficar armazenadas aqui no micro local. Ao fazer isso, então ele permite acessar as mensagens baixadas no modo offline. Então, uma vez que ele já baixou as mensagens, elas vão estar lá no micro local, no seu disco. Então, você pode acessar essas mensagens no modo offline. E aqui ele baixa a mensagem inteira, o corpo da mensagem e os anexos também, tá? E os anexos. Agora, esse POP3, ele é então comparado à seguinte analogia que eu gosto de usar quando a gente está falando sobre correio eletrônico. Veja só, nos correios, no serviço de correios, serviço normal de correios, nós temos então a figura do carteiro. O que o carteiro faz? As cartas chegam até os correios, né? E aí o carteiro pega a carta lá dos correios e leva até a residência do destinatário. Não é isso que ele faz? Agora olha para a situação do e-mail. O e-mail, a mensagem, chega até o servidor. Então, quando você recebe uma mensagem, alguém, né, um remetente está mandando para você, você é o destinatário, essa mensagem chega aonde? Chega no servidor. Agora, como que você vai acessar essa mensagem? Você pode usar o carteiro do e-mail. O carteiro do e-mail é o POP3. Por quê? Porque ele vai lá nos correios, pega a mensagem para você e traz até o seu micro. É como o carteiro que vai lá nos correios, pega a carta e leva até a sua casa. Por isso que a analogia que nós colocamos é o seguinte, olha lá. O POP3 é o carteiro do e-mail. Esse é o primeiro protocolo de recebimento. Vamos ao outro protocolo de recebimento, que é o IMAP. Obviamente que essas siglas têm aí o seu significado, né? No caso do POP é Post Office Protocol 3. IMAP, Interactive Mail É só você saber que IMAP é diferente de POP e não trocar aqui, né? Não confundir aqui as definições. Vamos então olhar a definição do IMAP. Antes disso, deixa eu só explicar uma coisa aqui para você. Veja só. Nós vimos que o POP traz as mensagens até o seu micro. Agora o IMAP, ele faz o seguinte, ele vai deixar as mensagens lá no servidor. E o usuário, por meio do cliente de e-mail, o software, o Outlook Express, vai acessar então as mensagens que estão aonde? Lá no servidor, diretamente no servidor, na sua caixa de entrada do servidor. Então, é para isso que serve o IMAP, quando você quer acessar diretamente lá no servidor. Então, vamos aqui definir esse IMAP. Olha lá. Acessa as mensagens diretamente no servidor. Ou seja,
não baixa as mensagens para o micro, certo? As mensagens vão ficar lá no servidor. Você vai acessar diretamente no servidor. E aí, né, logicamente, tem que estar no modo online, porque você está acessando diretamente no servidor. E nós podemos usar uma analogia que também diz respeito aos correios. Os correios têm um serviço que permite que as mensagens, ao chegarem, fiquem do carteiro. Você vai a hora que você quiser e acessa lá nos Correios. O nome desse serviço, como é que é? Se chama Caixa Postal. Então, nos Correios, a Caixa Postal é dessa forma. É um lugarzinho reservado lá, um escaninho que você vai ter e que as suas cartas chegam ali e você que vai até ela lá pegar quantas vezes você quiser no dia, tá? Você não fica dependente do carteiro. E aí, então, essa é a analogia que eu quero trazer. Olha lá, então, analogia. O IMAP é a caixa postal do e-mail. Aí eu estou falando a caixa postal lá dos Correios, né? Assim como esse aqui é o carteiro lá dos Correios, aqui é a caixa postal dos Correios. Muito bem, e aí nós vamos ver agora o protocolo de envio, que é o protocolo que faz então com que a mensagem saia do micro aqui do Outlook Express e vá até a caixa postal do destinatário, caixa postal de e-mail. Do micro do remetente para o micro do destinatário. Não existe isso. Tá? Então, a mensagem vai ser enviada do micro do remetente até a caixa postal do destinatário. Essa caixa postal está onde? As mensagens do micro do remetente até a caixa postal tá? Então essa é a configuração do SMTP para envio. É o único protocolo aqui de envio dos clientes de e-mail. E olha que interessante, voltando aqui ao IMAP, embora o IMAP acesse diretamente no servidor, e nós acessamos via HTTP.
Então, o IMAP é para clientes de e-mail. Tá? E nesse caso, o Outlook Express que nós estamos falando aqui. Então, não confunda com isso. Isso aí já caiu em prova. Tá? As pessoas confundindo aí IMAP com webmail. E está errado. O IMAP não diz respeito ao webmail, ele diz respeito a clientes de e-mail e, no nosso caso, o Outlook Express. Muito bem, essa é a configuração inicial que você tem que fazer. Cair a respeito do Outlook Express sobre essa configuração de perfil ou de conta. É possível configurar mais de uma conta. Ah, olha só que interessante. É possível configurar mais de uma conta no Outlook Express. E aí você pode optar qual a conta que você vai acessar. Então isso é possível. Tá? Lá, né, no login, para o mesmo login, você pode então configurar mais de uma conta. Muito bem, vamos para frente então. Dá uma olhadinha mais uma vez aí nesse resumo de configurações dos protocolos do e-mail, de clientes de e-mail, ou seja, do Outlook Express. Nós vamos agora falar um pouquinho, né, só para você entender, resumindo, a gente usa o POP3, a gente usa o IMAP, a gente usa então o SMTP, que são então os protocolos de configuração do Outlook Express. Muito bem. Bom, nós temos aí a configuração que, como eu acabei de falar, permite várias contas de diferentes provedores para o mesmo usuário. Você pode então configurar aí no seu Outlook Express. Então, se ele falar assim, é impossível configurar mais de uma conta para o mesmo usuário, está errado, você escolhe então qual é o perfil que você quer usar, tá bom? Vamos lá, uma das coisas importantes é saber que quando você está acessando, você então tem as várias formas, né, de você acessar os seus e-mails e existem algumas pastinhas importantes, né, de dados que você tem que saber. Essas pastas costumam cair com frequência em prova e aí nós temos então que conhecer as características de cada uma dessas pastas. Então vamos lá, vamos começar então com a caixa de entrada, depois vamos dar uma olhadinha na caixa de saída, vamos falar um pouco sobre itens enviados, sobre rascunhos e itens excluídos. No caso das mensagens, você pode então salvá-las em pastas particulares ou em arquivo morto, como um arquivo. E é esse arquivo de todas as suas mensagens, né, que ele chama como se fosse uma pastinha, vai ser .pst. Tá? Então é importante saber que pode salvar as suas mensagens, não tem problema, em um arquivo. Um pouquinho então para a gente entender, né, da visão geral aqui do Outlook Express. A tela principal, nós temos aí, essa é a tela principal, o ambiente do Outlook Express. Quando você abre, ele se abre nessa telinha aí que você está vendo. E aí nós vamos verificar que, como eu falei, no Outlook, ele vai permitir você trabalhar com e-mail, vai permitir trabalhar com grupos de notícias e vai permitir trabalhar com os contatos, abrindo então aí o catálogo de endereços dos seus contatos para você localizar então as pessoas para as quais você vai enviar as mensagens. E aí nas suas pastas locais, como eu falei, as suas pastas particulares locais, nós vamos ter aquelas diferentes pastinhas. Então nós vemos isso onde? Nesse painel de pastas, como você está vendo aí, né, que é todo esse painelzinho aqui, que é a ênfase agora nesse momento, que é a caixa de entrada, a caixa de saída, itens enviados, itens excluídos e rascunho, que portanto são as principais pastas que nós temos aí no Outlook.
muitas questões relacionadas a essas pastas são cobradas e aí a gente precisa então saber qual é a diferença, o significado delas, né? O que cada uma faz, e é isso que nós vamos fazer. Só que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Então eu te vejo lá, a gente faz um intervalinho agora, você bebe uma aguinha aí e depois a gente volta para a gente poder continuar olhando essas pastas, as características de cada uma dessas pastas. Até o próximo bloco.